primeira pergunta é: autoridade para quem? Né? Não dá aquela história da visão genérica, não dá para ser autoridade para todo mundo. Lembra lá, primeiro slide aqui da nossa conversa? Policial de farda, ele é autoridade, sim, mas ele é autoridade numa determinada região, para um determinado grupo de pessoas. Se essa pessoa for de farda para o outro lado do mundo, ele é só uma pessoa de farda, tá? Então, você precisa definir para quem o seu escritório vai ser autoridade. Ah, mas a gente atende vários públicos, vários segmentos. Então, é uma estratégia para cada público, para cada segmento, né? Precisa ter essa... É óbvio que precisa ter um fio condutor ali, do branding e tal. A gente não vai se aprofundar nesse assunto, que a gente já está se estendendo muito, tá? Mas definir um segmento de mercado, perfil de empresa, entender as características desse público, né? Realmente compreender e ter isso como o seu guia, assim, né? Centrado no cliente sempre. É uma das nossas primeiras perguntas, né? Quando um cliente entra aqui na Tá Ligado e a gente entra no nosso método de onboarding, a gente envia, enfim, a gente faz uma conversa, manda um material para ele. E nesse material tem a pergunta: qual segmento você trabalha? Quem é o seu potencial cliente? O que ele pensa? Enfim, vai começando a destrinchar essa parte, porque o começo está aí. No começo da estratégia não tem jeito. Eu preciso saber, primeiro, o seu objetivo com esse trabalho e, segundo, para quem que é. Antes de responder essas perguntas, é muito difícil você conseguir fazer um trabalho de autoridade, porque você vai ficar muito amplo, muito genérico, e aí cai naquele erro que a gente acabou de ver. Exatamente. E isso, assim, é o primeiro passo, pensando nisso de forma institucional, e depois, para cada campanha que a gente vai desenvolver, cada ação que a gente vai fazer, a gente revisita isso e fala, tá, dentro desse público aqui que a gente já entendeu mais amplo, qual é o perfil de pessoa para esse assunto aqui, para esse serviço, né? A gente vai trazendo esses recortes. Quanto mais objetivo, mais a gente consegue ter essa identificação da pessoa. E depois, né, o que é relevante para esse público? Né? O que é relevância? Entendi. Porque isso é muito curioso, que essa coisa de traçar perfil de público-alvo e persona e tal, é uma coisa que até o mercado jurídico já aderiu com alguma facilidade nos últimos anos, né? Lembro que 7, 8 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com os escritórios, era uma coisa meio, não, é para todo mundo e tal. Hoje em dia, essa noção de que não dá para ser para todo mundo já está mais sedimentada. Mas aí o segundo passo é curioso, porque assim, esse público aqui, tá bom, eu sei o que é importante para ele, eu vou falar aqui sobre o meu serviço, ou vou falar sobre esse tema com o meu conhecimento e tal. O seu conhecimento é fundamental para a gente criar essa conexão. Mas a abordagem, ou seja, como você vai construir, como você vai apresentar esse conteúdo, e aí lembrem que eu estou falando conteúdo de uma perspectiva ampla, tá, gente? Conteúdo no artigo, no vídeo, no podcast, no evento, conteúdo, como é que você vai transmitir esse conhecimento precisa responder essa pergunta, o que é relevante para ele. E a gente só sabe o que é relevante quando a gente traça o perfil dessa pessoa, né? Entende ali quais são as dúvidas, as objeções. Lembra que a gente falou das objeções? O que essa pessoa pode ter como resistência em relação a esse assunto? Essa nova mudança de lei aqui, ou isso que está por vir, né? O que pode estar trazendo de ansiedade, de inseguranças, de desafios, enfim, né? Uma série ou de oportunidades, para não falar só das coisas mais negativas, digamos assim, né? Ou que oportunidades isso pode ter. Como é que esse potencial cliente avalia? Como é que ele avalia? O que ele avalia como risco e como oportunidade? Como desafio e como insegurança, né? Dúvida, incertezas em relação a esse assunto. É o que está na cabeça dele, que a gente vai abordar nesse conteúdo. Ou seja, dá para ver que, seguindo esse passo, não tem muito para onde correr em relação ao conteúdo. Fica muito mais fácil entender o conteúdo. Você já sabe, já tem traçado o seu objetivo, sabe para quem, e vai pesquisar o que é relevante para ele. Não tem mistério. Pega a pessoa que você quer atingir e fala, cara, o que é relevante para essa pessoa? Mas eu não consigo saber isso de cabeça, Rafael. Cara, pergunta para ele. Lembra das reuniões que você teve com pessoas assim parecidas? O que perguntavam nessas reuniões? Vai no Google, coloca o tema, vê o que estou buscando sobre esse tema.
enfim, tem várias técnicas para você ir entendendo o que é relevante, mas com o tempo, o ideal é sempre estar fazendo pesquisa, entendendo, conversando com o cliente, para que esse entendimento do que é relevante para ele se renove e você nunca deixe isso passar ou você não menospreze isso. Tem que estar muito atento a isso, porque é isso que vai gerar conexão para que você possa ter autoridade. Porque antes de ter autoridade, você precisa ter a atenção da pessoa. E sem isso, você não vai ter a atenção da pessoa, porque ela vai passar batido pelo seu conteúdo. Perfeito. Exatamente isso. Bom, e aí sim a gente chega na estratégia de conteúdo, né? É muito comum a gente ver os escritórios partirem direto para esse ponto aqui, não passa nem por esse, né? Então, a gente precisa se destacar nesse assunto aqui, vai ter uma nova mudança aí de uma determinada lei, e isso vai abrir oportunidade para a gente nesse serviço aqui. E a gente precisa se destacar nesse serviço. Vamos produzir conteúdo sobre isso, né? Muito comum a gente ver esse movimento acontecer. Gente, esse movimento, essa atitude é a porta de entrada para você cair no conteúdo com visão geral. Se a gente não tiver esse olhar anterior para o cliente, as chances são que o escritório vai acabar produzindo conteúdo genérico, conteúdo que não cria conexão, e vai ficar ali naquele mais do mesmo, entendeu? Vai ser o conteúdo que o diretor jurídico lá do evento que a gente participou falou. Vi um monte de gente falando, mas eu não capturei nada porque nenhum me chamou a atenção para o que eu preciso, né? E você não quer que o conteúdo que te tomou tempo, esforço, né? Fez, poxa, um movimento para que a equipe se engajasse para produzir, não precisa ser esse conteúdo que cai nesse limbo aí, nessa névoa em que o executivo rola a tela do LinkedIn, vê um monte de gente falando sobre ele, mas não se lembra quem foi, o que disse, porque estava tudo muito igual. Para o seu conteúdo sair desse contexto, a gente precisa passar por esses 3 passos, porque isso aqui é o que vai fundamentar a sua estratégia de conteúdo, né? Para aí sim definir qual vai ser a abordagem a partir do ponto de vista do público-alvo, do cliente, selecionar quais são os formatos, quais são os canais de distribuição desse conteúdo mais relevante, né? E aí, quando eu estou falando disso, eu não estou falando só de digital. A gente vai fazer um evento, a gente vai fazer um estudo anual sobre isso, a gente vai fazer uma série de posts no LinkedIn, vai convidar pessoas do mercado para ser entrevistado num podcast e tal. É daí que vem essas respostas, entendeu? Então, assim, a gente vê, só para concluir aqui, Rafael, a gente vê muita gente, a gente falou ao longo aqui da nossa conversa, que a gente viu, a gente sabe que as pessoas têm uma meia dúzia de grandes marcas do mercado jurídico como referência, fala, poxa, isso aqui que ele fez é muito legal, esse aqui agora está fazendo podcast e vou fazer também, não sei o quê. Não é assim, gente, sabe? Não é no impulso que isso surge, né? Isso é intencional, é estratégico, e é mais ou menos nesse caminho que todos eles constroem as suas estratégias. Exato, senão você vai perder muito tempo, vai gastar muito tempo, muito esforço, e o pior, não vai ver resultado. Então, precisa ter muito bem isso muito bem delimitado para que você veja resultado no final. Tem que estar bem afinadinho, até para você sair desse mar de possibilidades. Pô, vou abrir um canal no YouTube, vou fazer um podcast, vou fazer um Instagram, vou fazer LinkedIn, vou fazer evento, e aí, qual é a estratégia? Vai depender desse começo, dessa construção que você fizer. Exatamente. O que, só assim, para fechar um recado final, o que constrói a autoridade aqui nessa trilha não é esse último passo. É essa estrutura, mas principalmente isso aqui, ó. É a gente poder realmente saber por que a gente está fazendo isso, né? Estratégia de conteúdo é o que está na vitrine, é o que todo mundo vai ver, mas é o que está por trás daquilo ali que vai respaldar essa construção de autoridade que é constante, que precisa ser consistente, e tudo isso que a gente falou aqui. E é por isso que a gente vê essas grandes marcas do mercado jurídico sempre aí reforçando, renovando a sua percepção de autoridade, porque é uma obra em construção, e é uma obra em construção que tem muita estratégia, muito pensamento
muito olhar do cliente por trás de tudo isso que a gente vê na internet, nos eventos e tudo mais, né?